então. Oi? Baixar assim para senão vai ficar aparecendo. Shalom Adonai. Graças a Deus, graças ao Deus Pai, ao Deus Filho e a contribuição, cooperação, inseparável ação do Espírito Santo que nos permite por aqui iniciarmos a 34ª live. Queridos, eu quero manifestar um agradecimento, aos pastores da Igreja Internacional Santuário da Fé, onde desenvolveram, apresentaram uma proposta de trabalho de extrema importância dentro do relacionamento conjugal, com o tema conflitos e conflito, pastor Luiz, pastor Luzilei, caso modifiquei os nomes, não se ofendam, mas eu quero agradecer a Deus, igreja cheia, com várias participações de pessoas de outras denominações, e o meu desejo é que de alguma forma eu tenha contribuído para melhorar esta relação conjugal a dois, que é um desafio, mas é prazeroso, continuarmos regando a nossa vida matrimonial. E hoje, nesta live também, eu quero por aqui me dirigir aos nossos irmãos aí em Monte Sião, Minas Gerais, onde vamos estar nesse final de semana com o pastor William, e o pastor Martins. Vamos estar contribuindo, vamos estar cooperando, vamos estar adorando a Deus junto com esses irmãos. Minas Gerais, eu amo Minas Gerais, uma terra que, permitindo o eterno, os dias, desejo encerrar naquela terra linda chamada Minas Gerais, esse povo lindo chamado Minas Gerais. Queridos, eu quero já chamar a sua atenção para esta live e também, como sempre tenho pedido, não é uma imposição, é claro que você faz isso com um clique, você pode compartilhar esta live, semear, contribuir, para que a palavra de Deus não fique retido na sua vida, libere essa palavra, libere essa água que passa por você, essa sensação que você em algum momento tem de um aprendizado, de algo que edifica a sua vida, transmita para alguém, compartilhe com alguém, não fique com isso guardado, como diz lá os 4 leprosos, hoje é o dia de boas novas e não podemos retê-las. Eu quero ler convosco 1 Coríntios, carta de Paulo aos nossos irmãos em Corinto, capítulo 6 e o versículo de número 14, que nos diz assim: não se ponham em julgo desigual
com os descrentes, em alguma Bíblia está incrédulos, em outras traduções está infiéis e assim por diante, né? Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 15. Que harmonia pode ter a luz com as trevas? Aliás, continuando 14. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre os crentes e os descrentes? Queridos, hoje eu quero, de forma sucinta, tá? De forma rasa mesmo, pois é o nível da minha limitação, eu não tenho condições de entrar em águas profundas, porém, me coloco à disposição para recepcionar todos aqueles que, com uma visão cristocêntrica, né, e também dentro do seu conceito pessoal, possam interagir conosco. Quando eu falo conosco, é interagir tanto aqui comigo, que estou como âncora fazendo essa transmissão, como também com todos os nossos irmãos que estão aí de outro lado, em alguma cidade, em algum país, né? E no bairro, no carro, né? Com o seu aparelho na mão, querendo também saber mais, e não só querendo saber mais, tendo capacidade de melhorar a proposta que desta programação, desta live, que é desenvolver de forma minuciosa, aplicativa, a temática, né, do texto sagrado, de uma forma que venha elucidar, primeiro, Cristo acima de tudo e acima de todos. Volto a repetir que a Sagrada Escritura, ela não é de interpretação particular, não foi a opinião do escritor, e não pode ser aquilo que eu quero apenas aplicar. O texto sagrado, ele foi escrito de uma maneira que é a intenção de Deus, a inspiração do Espírito na vida do escritor foi acompanhado com a intenção, com a vontade, com aquilo que Deus disse, com vocabulário, com a gramática. Tudo isso não pode deturpar, e sim nós devemos entender a Bíblia, porque ela se auto-interpreta. Não é necessário ficarmos aqui fazendo uso de métodos para interpretar, pois ela mesma se interpreta. Está conosco a irmã Giovana, da Igreja Sede, a mãe de Natan, esposa do diácono irmão de Carlos, o irmão Uziel Muniz, o irmão Regis Solari, caseiros da Nani, que estão também nos saudando com a paz do Senhor, missionária Maria do Distrital de Rio Preto, pastor Alec da Igreja Jesus Vive, muito obrigado. Ele hoje, muito obrigado, quero falar publicamente pela deferência, né, de nos convidar para estarmos num grande encerramento de um grande trabalho. Dia 15 vai ir na Igreja Jesus Vive. Com certeza o Espírito Santo de Deus, não vou ter condições de estar, pois estamos em viagem, porém, com certeza o Espírito de Deus, ele vai conduzir um profeta, um homem de Deus, para esse grande encerramento. Abraço ao irmão Albari, a sua digna esposa. Abraço, amados. Jesus vive eternamente. Também estão nos saudando com a paz do Senhor. Meus irmãos, se vocês que já estão aqui compartilhar, nós já vamos chegar aí em 5, 6 compartilhamentos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre jugo conjugal, né?
o jugo desigual, melhor dizendo, jugo desigual, né? Versus incrédulos. Por que eu apresentei essa temática? Já vou então começar aqui a apresentar, né, variáveis, né, interpretação que se aplica nesse texto. A primeira, uma delas, não vou dizer a primeira, mas uma delas, é que o jugo desigual, ele tem a sua explicação, né? Irmão Ronaldo da Sede também está nos acompanhando. Shalom, meu amado, Deus abençoe. Obrigado, diácono Juliano, que está dando toda essa atenção, e o pastor João aqui, que com certeza vai nos assessorar também, fazendo um comentário aqui, com certeza, como pastor que pastor João também, graças a Deus, um dos meus filhos, formado em teologia. Qual é a faculdade? Uninter, a faculdade Uninter, que ele já terminou, né? Já está aí, graças a Deus, e outras formação acadêmica que agrega na sua vida, e ele vai poder também nos ajudar. Queridos, olha, uma das coisas que eu vou apresentar o meu conceito em relação a isso, e já vou dizer para vocês que eu não concordo na totalidade, não concordo na totalidade desse conceito, que recomenda-se recomenda-se ao casamento, se recomenda que os nubentes, né, procure pessoas cristãs. Eu concordo totalmente, concordo com esse conceito. Eu só não concordo totalmente quando para justificar uma separação, para justificar uma discórdia, né, uma convivência tumultuada na relação, usa-se esse conceito que algo está dando errado na relação conjugal, porque foi escolhido para esse casamento contra gosto do pai, contra gosto da mãe, e para potencializar a justificativa, a causa desta relação, essa turbulência na relação, porque o crente casou com o descrente, o crente casou com o incrédulo, o crente casou com alguém que não era da igreja. E por que eu não concordo totalmente com este conceito, com essa explicação? Porque no livro de Atos capítulo 10, versículo 34 e versículo 35, vai deixar bem claro que esse conceito de dizer que o casamento, a relação conjugal, ela só pode ser saudável se for, olha a expressão que eu estou colocando, hein? Se for, antes de você me criticar, preste bem atenção nessas expressões que faz, é uma linha tênue, mas se eu não colocar, muda toda uma interpretação, né? É quando esse conceito, ele predomina de tal forma e apenas e justifica essa turbulência no casamento, afirmando-se que o casamento ele não pode ser contraído, os cristãos não podem contrair casamento com descrente, e se contrair, esta é a causa desse casamento ir ao fracasso, à falência. No livro de Atos, capítulo de número 10, Pedro apresenta também na sua relação espiritual
um conceito de um Deus regionalizado, de um Deus local. Pedro desenvolve uma visão de um Deus que é para os judeus, para os israelitas. Mas quando o próprio Espírito Santo traz Pedro para uma visão global, para uma visão de Deus, para o planeta, para toda a raça humana, trazendo mostrando para Pedro que a visão da graça, da salvação é mais ampla, agindo na vida de Cornélio, né? Agindo na vida deste homem, que Pedro se surpreende quando ele percebe que Deus, mesmo Cornélio não tendo se convertido ao cristianismo, mas Cornélio já fazia sua oração, dava a sua esmola, ao ponto que o anjo disse isso para Cornélio: olha, Deus tem recebido a sua oração. E Pedro se surpreende quando percebe que Deus está agindo além dos seus limites, além do território israelita, e está visitando, está dando oportunidade para os gentios. E nesse momento ele se expressa dizendo, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoa. Então, quando eu falo que não concordo totalmente com esse conceito, que cristão, né, ele mesmo amando, mesmo, né, tendo uma afeição, né, de paixão, desenvolver um sentimento por uma outra pessoa, essa relação, esse casamento não pode acontecer, ele tem que ser cancelado, porque essas pessoas não frequentam a igreja, não vêm ao templo, né? Então, quando apresentamos este conceito, nós estamos então indo contra de Abraão. Já tem gente aí já tocando nesse assunto. No Gênesis 24, quando Abraão ele manda o seu servo Eliezer buscar uma mulher para Isaque, seu filho, da sua parentela. Há várias coisas que precisamos pontuar aí. Primeiro, nós estamos falando da célula máter de um povo. Deus está constituindo um povo por intermédio de Abraão. Precisamos também pontuar aí a questão geográfica, a questão territorial. Quando Deus diz para Abraão, né, esta terra será sua e da sua descendência, né? Então, nos acompanha esse conceito que o jugo desigual, o fracasso no casamento, é resultado de uma união que começou errado. E bem verdade que o que começa errado, só um milagre para fazer dar certo, ou vários milagres para fazer dar certo, né? Mas literalmente, simplesmente, sem avaliar o que Paulo está apresentando nesse contexto, quando diz: não se ponha em julgo desigual, não analisar isto, não trazer isso à luz de um estudo mais
profundo, minucioso, aplicar a exegese bíblica, né, pode nos levar a cometer esse erro de apresentar um Deus, né, de ferir pessoas, né, de destruir vida de pessoas, simplesmente apresentando um texto que, na verdade, na prática, o que está sendo apresentado é algo que contraria o cristianismo, que é o quê? Uma acepção de pessoa, uma discriminação, né, religiosa, né? É o que, se não tomarmos um pouco de atenção, né, vamos olhar para todas as pessoas descrentes como pessoas que não servem para assumirem, né, constituírem família com pessoas dentro da ala cristã. E já inicio dizendo: me confronte, me contrarie quem pensar o contrário. Se a questão de um jugo desigual que leva a essas pessoas a darem um ponto final nesta relação, a separação, indo ao divórcio, então por que muitos crentes já estão com a vida marcada pela separação conjugal? E por que não dizer muitos que estão vivendo uma vida de turbulência? Não obstante, ambos estão dentro da esfera religiosa, os dois estão dentro da igreja. Então eu só estou colocando, confrontando, não vocês, mas apresentando aqui já duas visões, para que você, antes de qualquer resposta, avalie isto. E se alguém, né, com todo respeito aí, né, se alguém puder me ajudar, né, eu gostaria de pedir ajuda, né, porque só o jugo desigual aponta para alguém descrente, incrédulo. E também, se o jugo desigual, né, é a relação com somente os incrédulos, aqueles que não são crentes, né? Por que a relação então dos casamentos com crentes estão indo ao fracasso? Essa é a grande pergunta, se alguém pode nos explicar. Então, eu gostaria de chamar você para este bate-papo, para que você apresente também, né, o seu conceito, né? Está aqui o pastor João do lado, né, que pode interagir conosco, que já está ouvindo aqui também. A questão aqui, pastor João, é que existe um conceito que o jugo desigual se apega nessa palavra, né, que o apóstolo Paulo diz: não se põe em jugo desigual com o descrente ou os incrédulos. Então, se apegamos nessa palavra para identificar o que colocamos no lugar dessas palavras, o que se vê quando falamos incrédulo, né? O que se imagina quando falamos descrente? Pessoas que não estão do mundo. Então, assim, a primeira coisa é destacar isso. E a segunda coisa, então, o casamento com pessoas que não estão no mundo não era para dar certo? Sim, com certeza. Com certeza. E tem pessoas do mundo que dão mais certo que com pessoas dentro da igreja. O pastor João está interagindo aqui, irmãos. Ele falou uma pergunta aqui para mim aqui no privado, perguntando assim, o porquê. Quem mandou? O irmão. Tá. Tem um irmão aqui no privado com o pastor João Batista Júnior. Mandou assim, pastor, nós como os dois da igreja, crescem na igreja, são conhecedores da palavra, por que esse jugo desigual?
E por que eles se separam? Entendeu, gente? É a pergunta do Regis. Os dois nasceram na igreja. Os dois viveram durante um tempo na igreja. E por que se separam? Está aí, irmãos. Então, eu já quero aqui ir ao encontro dessa pergunta do irmão Regis e de muita gente aí que quer falar, mas está um pouco inseguro, acha que vai fazer pergunta errada. Não existe pergunta errada, não. Você tem que ter direito de expressão. Você tem que falar sim, tá? Eu estou aqui, não estou rebatendo, não estou debatendo. Eu assumo o que eu falei no início. Eu não aceito, pastor João Batista Júnior, o conceito na sua totalidade. Eu não aceito quando alguém diz que o casamento, quando um pastor, um líder, né, quando vai aconselhar uma moça que está para casar, ou a própria família, né, para tentar barrar esse casamento, diz: não, você só casa se ele vier para a igreja, né? Se ele vier para a igreja. Eu acredito que isso responde um pouco o que o irmão Regis está perguntando, né? Porque o fato da pessoa estar na igreja não significa necessariamente Que é uma igualdade. E que é uma igualdade, perfeitamente. E também não identifica, isso não é nenhuma comprovação que a pessoa é cristã, né? Então, a pessoa casa com crente, aí os pais dizem: não, se não é crente você não casa, ou se é crente você casa, né? Enfim, e o que a gente vivencia é uma decepção, né? Porque algumas pessoas acabam, por conta dessa ideologia, né, muitas vezes mascarando a decisão. Em nenhum momento essa moça, esse moço, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Em nenhum momento esta moça, esse moço, nasceu da água e do Espírito. Mas ele ama essa moça, ele ama, ela ama esse moço ama esta moça, né? Esta pessoa, seja uma moça, seja uma senhora, não importa a faixa etária. Amor é amor, paixão é paixão, e o desejo de ficar junto com alguém passa a ser levado para um conceito que pode ser muito prejudicial para a própria pessoa, que muitas vezes com um sentimento, né, genuíno por esta pessoa, e entendendo que o critério para o casamento é vir por uma igreja, ele vem por uma igreja, mas em nenhum momento teve encontro com Jesus. Nunca foi genuíno. E isso vai transcender com o passar do tempo. Eu acho que os irmãos estão ouvindo a voz do pastor João, né? Irmãos, a live está acontecendo aqui, não é que ele não veio aqui para isso, mas a coisa é ao vivo, né? Então, o irmão William Generoso e a irmã Cristina Leocádio também estão nos acompanhando. Irmão Regis, a sua pergunta, querido, ela é uma pergunta ao mesmo tempo fácil e complexa, porque durante a nossa existência cristã, o incrédulo aqui foi interpretado como pessoas do mundo. O descrente aqui foi interpretado como o cara que tem vício. E essa interpretação, ela de certa forma interferiu na relação de um casamento que colocou a religião acima de Deus. Porque quem transforma o ser não é a religião, não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, Presbiteriana, Deus é amor, não é não. Quem transforma, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Isto está bem explícito nos nossos dias, quando as pessoas vêm para um templo porque tem uma dor. E qual é a dor? Desempregado. A crise gerou um impacto negativo, né, na administração. Qual é a dor? Estou com um problema no meu casamento. Qual é a dor? É dor física mesmo, eu estou doente. E essas pessoas recorrem
procuram a ala religiosa em busca de uma solução, em busca do alívio para a sua dor, seja ela emocional, seja ela financeira, ou seja a sua dor física. Mas a maioria que busca Deus somente por esta necessidade, acabam, assim que recebem o benefício de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Acabam, com o passar do tempo, se ficam, eles demoram para uma compreensão realmente do que é ser cristão, e outros de imediato, já com o passar dos dias, não aparece mais no templos. O que é isto? Está muito dentro daquela live que fizemos. É um crescimento quantitativo, mas sem qualidade, porque as pessoas não estão aceitando a Jesus, as pessoas não estão confessando Cristo Jesus como Salvador, as pessoas não estão confessando com sua boca e crendo de forma genuína em Cristo como único, suficiente Salvador da sua alma. As coisas de Deus estão sendo procuradas porque é um caminho mais rápido de se alcançar os objetivos, né? É colocado até como uma estratégia. O que é uma estratégia? A estratégia é aquilo que nos leva a alcançar os nossos objetivos. Estratégia. Então, a fé também está sendo colocada como uma estratégia. Então, eu quero ficar rico, eu quero ser curado, eu quero fazer isso, Então, a fé também está atraindo. E esse Deus, que não trata o homem pela sua ignorância, Ele é um Deus que Ele é o próprio amor, né? Deus é longânimo, não é paciente, né? O atributo da longanimidade é a atribuição desse Deus, que mesmo conhecendo uma intenção contrária contra a sua vontade, Ele não reage com punição. Esse Deus não reage cerceando o direito desta pessoa, mas querendo que todos se salve, como disse os apóstolos. Esse Deus longânimo, Ele então espera que haja em nós a consciência e a compreensão que esse Deus, Ele é maior do que aquilo que você imagina que Ele pode fazer. O irmão João Rodrigues, da congregação também de Quilombo, irmão Jô da sede, estão saudando-nos com a paz do Senhor. Shalom. É um tema difícil, complexo de se tratar. Eu não estou aqui desenvolvendo apologia que o casamento com pessoas dentro da igreja não dá certo, mas eu também não estou defendendo que o casamento com pessoas fora da igreja ele deve ser interpretado como um início errado, porque na verdade o apóstolo Paulo, quando fala não se ponham em julgo desigual com o descrente, paramos por aqui, mas dê sequência no texto. Paulo vai falar de duas coisas: diferença e indiferença. Quando ele diz assim, pois o que tem em comum, não é incomum. O que tem em comum, o que tem de igual, né? O que tem de igual? O que é? O que se dá para compartilhar, né? O que se pode compartilhar? O que se tem para compartilhar
de uma relação da justiça com a injustiça. Isso é duas coisas antagônicas. Não é nem uma separação tênua. É algo gritante mesmo. É separado por um abismo. A palavra injustiça aqui também, em algumas Bíblias, está como maldade. O que é justiça? Que sociedade? Que amizade? Que parceria a justiça tem para fazer com a injustiça? E a injustiça, que sociedade fará com a justiça? Quando Paulo fala isto, né, Paulo está refletindo o que somos e como exercemos o nosso direito. Nós precisamos elucidar esse contexto. Quando ele diz, pois que o que tem em comum a justiça é a injustiça, o que somos e como desenvolvemos os nossos direitos. Direitos é algo relativo, porque a pessoa que é injusta, ele faz jus de direitos que nunca foram direitos. Roubar uma pessoa porque o mundo está em crise, isto é algo, vai se justificar que roubei porque estava com fome? Matar pessoas por entender que existe um grupo de pessoas, uma nata no planeta Terra que é considerado especial para Deus, e as demais pessoas são consideradas escória, lixo da sociedade, e por isso dá direito para alguém colocar uma bomba dentro de um templo, dentro de um mercado, numa praça pública, e matar pessoas em nome de Alá, e alguém achar que fez isso porque é seu direito? Violar o direito de outras pessoas, se passar por outras pessoas, desenvolver uma forma de vida que é alimentado por atividades duvidosas. Isso é direito? Quando Paulo fala de justiça e de injustiça, Paulo está falando do nosso direito e dos nossos deveres. Toda pessoa, antes de casar, precisa, no mínimo, que o nosso problema eu vou orar para ver se é de Deus, e quando a gente está gostando, tudo é de Deus, né? E quando também as pessoas têm algo a oferecer aos filhos ou às filhas, aí que Deus entra no negócio mesmo, né? Quando a relação ela está sendo associada com gente simples, gente que trabalha, gente que mesmo sendo rico é honesto, normalmente existe aí uma interpretação, né? É colocado para justificar um sentimento oculto de preconceito racial, um sentimento oculto de alguém que não agradou esse pai, não agradou essa mãe que é crente, não agradou esse pastor também que é precipitado na sua forma didática de interpretar o texto sagrado, simplesmente diz não, se é um jugo desigual, ou seja, se é um descrente, se é um incrédulo, isso talvez para quem não tem filho crente, né, é uma afronta. Mas eu queria também, com toda a minha sinceridade, eu quero sim que vocês gostem, mas eu preciso ser verdadeiro. E você que tem um filho que não é crente, e que está namorando uma moça que é crente, e você que tem uma filha que não é crente e está namorando um moço que é crente, eu estou colocando aqui a faixa etária dos jovens,
Você gostaria que alguém olhasse para o seu filho de forma discriminada? Já basta a discriminação racial, já basta a discriminação na arena de jogos, já basta a discriminação no ambiente de trabalho, social, racial, né, físico, entendeu? E de uma forma oculta, eu chego a entender que também está vindo para dentro da ala religiosa um preconceito religioso. E tudo isso em nome da fé. Eu estou tratando esse tema para representar aqui a dor de um filho, tá? Que está separado, ok? Está separado da sua noiva, por imposição dos pais, simplesmente porque entende que por não ser crente e por não frequentar uma igreja é um mau caráter, o cara não presta, o cara não tem valor, ou seja, Deus não pode transformar, o Deus que transformou uma filha não pode transformar o futuro genro ou a futura nora. O irmão Regis diz: mas será que muitos casais evangélicos não se casam precocemente devido a uma doutrina da igreja e por medo de pecar e depois se frustram após uma união? Olha, irmão Regis, você tem que participar, nós precisamos de coragem para falar, certo? Primeiro, concordo com você, eu não estou dizendo aqui que é errado dizer que cristão deve casar com crente, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo claramente, publicamente, que a gente vai ter que rever esse conceito, porque nós estamos interpretando diferença com indiferença, certo? Agora, estamos interpretando também aqui, o irmão Regis que está aí em destaque com a sua pergunta, né? Com a sua pergunta, perguntando se não existe o casamento precoce. Primeiro que não podemos negar essa verdade, seja dentro da igreja ou fora da igreja, em algumas decisões existe sim esta manifestação precoce, precipitada, né? E principalmente quando vem, né, daquele casamento que quem escolhia os nubentes eram os pais, né? Essa cultura que os pais escolhiam, né, o que era melhor para os filhos. Isso com certeza também podemos colocar como causa de uma relação desgastada. A segunda coisa também, não podemos negar, é quando as pessoas se casam por medo, tiveram um problema, né, feriram o código penal, né, da igreja, né, feriram, né, esse dogma da igreja, certo? E aí, sobre ameaça, né, sobre pressão religiosa, né, não tendo mais o que fazer, precisam se casar sim, né? Claro, não estamos também de forma nenhuma aqui desconsiderando, né, o impacto negativo que isto provoca na vida dos pais, na vida desses filhos, enfim, mas o impacto maior está sendo causado, como o caso desse moço, que chorando, ele disse: se precisar ir para a igreja eu vou. Senhores, pelo amor de Deus, nós precisamos falar do Cristo que já fez o impossível, o que nenhum homem, nem da antiga aliança e nem dos nossos dias fez e pode fazer. O Cristo, o Deus humanado, o Cordeiro de Deus, deu a sua vida pelo mundo na cruz do Calvário. E agora as pessoas simplesmente não sabem diferenciar um lugar aonde ocorre atividades religiosas com
o Deus que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para a nossa salvação? Nós precisamos elucidar de forma mais clara. Ninguém precisa vir para a igreja somente porque está perdendo a pessoa que ama. Estamos mutilando pessoas, estamos, trazendo uma violação emocional, mental e, acima de tudo, senhores, uma revolta espiritual, porque aquele moço desesperado, angustiado, então eu disse a ele: primeiro você precisa aceitar Jesus como Salvador, mas jamais você entenda que porque você é descrente ou porque você é interpretado como incrédulo, você está excluído e que você não pode ser o esposo de uma mulher que dentro da igreja ora e pede a Deus a bênção para o seu casamento e vice-versa. Queridos, irmão Regis, tudo isso que você colocou é sim, não podemos negar. A forma não é a doutrina da igreja, só quero pontuar isso aí, sabe? Os homens criam dogmas, os homens criam suas leis, os homens criam suas regras. Eu acredito que quando toco nesse assunto, estou violentando, estou mexendo com regras humanas, porque até que alguém me explique, se o descrente, se a pessoa que não vem na igreja, ele é uma pessoa fora de padrão para um casamento, fora de padrão, é um candidato fora de padrão, fora dos quesitos para quem está dentro de uma igreja. Por que casamento com pessoas dentro da igreja está acabando, senhores? Por que está acabando? Pessoas vivendo um pesadelo, pessoas vegetando. Por quê? O problema não está na igreja. O problema também não está porque as pessoas simplesmente ainda não estão dentro do templo. O problema está na forma como nós estamos aplicando e a forma como nós estamos ensinando. Paulo não fez discriminação. Julgo desigual aqui está relacionado não à pessoa, mas está associado à forma de dedicação, de preferência desta pessoa. Quando Paulo diz o que tem em comum a justiça e a maldade, por quê? Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz sim acepção de atitudes, mas não do ser humano. Deus ama o pecador, Deus não ama as suas atitudes, Deus não discrimina pessoas. Então o que Paulo está dizendo é que existe aqui diferença e indiferença, diferença e indiferença. Aonde está a diferença? Por quê? Primeiro que o casamento é para héteros, pelo menos, né? Pelo menos. Isto é bíblico. Isto é bíblico. E tem neguinho dentro da igreja consagrando relação. Então, isto é bíblico. O casamento é voltado para o sexo hétero. O homem e a mulher e o homem. Agora, querem viver junto?
é uma outra situação. Porém, a diferença sim, o jugo desigual não é porque um é gordo e outro é magro, não é porque um é estudado e outro não teve oportunidade de estudar. Isso dá conflito? Dá. Não confunda conflito com confronto. Não, isso não é motivo de separação. Entendeu? É diferença. Mesmo casado, um continua gostando de uma coisa e o outro gosta de uma outra coisa. O que essas duas pessoas maduras, elas vão ajustando com o passar do tempo, é justamente essas diferenças sem diferença. Porque a indiferença, ela está relacionada ao desinteresse, à falta de paixão por aquilo que outro faz. É claro, quem se dedica, entendeu? Dá preferência para a justiça, jamais vai se interessar por aquele que se dedica e prefere desenvolver a injustiça. Então aí sim é um jugo desigual. E se essas pessoas ignorarem essa dedicação de preferência de um que gosta das coisas certas, de um que é honesto, de um que trata, que desenvolve o seu direito, respeitando o direito de outrem, se casar, passar a conviver, desenvolver uma união estável com esta pessoa que desenvolve a prática da injustiça, não tem como dar certo. Mas não é as pessoas, é a atitude das pessoas. E tem uma coisa, então não pode casar? Eu tenho algo para dizer, que quando se encara essas situações, essas divergências, né, de atividades, se encara com fé, se encara com oração, se encara com empenho direcionado, voltado nos pés daquele que instituiu o casamento. Eu já vi isto acontecer, Deus operar um grande milagre, e quem era dedicado à injustiça passa a ter uma vida de justiça. Eu creio assim. Eu creio porque eu vi isso dentro da minha casa. Minha mãe, ela acreditou quando eu mesmo jamais poderia acreditar, quando a minha mãe dizia que o Senhor Jesus, ela orava para que o Senhor Jesus salvasse meu pai. E meu pai partiu salvo na pessoa de Cristo Jesus. Então, dizer que também essas diferentes atividades é um motivo, né, central para impedir uma união, também aí é forçar demais a barra, porque quem convence o homem do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Paulo fala sobre outras atitudes, né? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? E isto também é interpretado pela igreja de forma literal, que trevas aqui é quem nunca pisou numa igreja, que trevas aqui é quem não é crente, o preconceito, certo? Esta visão discriminadora, ela não vem de Deus. Isso é um sistema religioso, um sistema que foi criado, está entendendo? Aonde as pessoas desenvolvem uma fé em busca do seu bem-estar, porque Jesus morreu por todos,
Jesus morreu por quem vive na prática da injustiça. Jesus morreu por quem vive em trevas, porque se você acha que é a luz, neguinho, você já foi trevas. Entendeu? Já escutou aquele hino, né? Hoje eu sou dia de sol, mas eu já fui temporal. Gerson Rufino que canta esse hino. Você tem que lembrar quem você era. Você não era bonzinho, você não era esta pessoa que hoje, glória a Deus, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Quem te conheceu pode falar melhor o que Deus fez na sua vida. Glória a Jesus, aleluia. É preciso trazer para a conversa a soberania de Deus. É preciso trazer para esta conversa. Uma pena que eu estou sozinho, mas como eu gostaria que os pastores se alinhassem a uma conversa dessa, uma enquete, uma conversa, um bate-papo sobre isso. E vai dar um conflito e vai dar um confronto muito grande. Só não vai dar confronto se entendermos que o sacrifício de Jesus Cristo não foi para os atos somente, mas foi para aquele que pratica os atos. Hoje estamos dentro da ala cristã, mas continuamos sendo pecadores. Somos pecadores arrependidos. Não vivemos mais na prática do pecado, mas nem por isso somos melhor do que ninguém, senhores. Irmão Wellington Mendes diz: meu primeiro pastor aqui na cidade de Guarujá, uma bênção, recebi. O irmão Wellington, obrigado, meu amado, vê-lo por aqui. Você que tem coragem, compartilha essa live. Já é difícil, imagine esta live, né? Estamos falando sobre julgo desigual, que os encargos, a justificativa de uma separação, de um casamento indo à falência, é porque eu te avisei que você não casasse com ele, porque ele não é crente. Agora, porque não é crente, ele não presta. Porque ele não é crente, ele não tem caráter. É porque ele não é crente, ele não é digno ela não é digna de ser sua nora, ele não é digno de ser o seu genro, ele não é digno de ser o seu marido, ela não é digna de ser sua esposa, ela não é digna de pertencer à igreja que você coopera. Deus não faz acepção de pessoa. Então por que nós estamos agindo desta forma? O julgo desigual aqui está relacionado à dedicação, à preferência que a pessoa dá. Esta indiferença. Paulo fala também de luz e trevas. Isso aqui é caráter. Luz e trevas. Sabe? Nem todo ouro que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. E nem tudo que é ofuscado é carvão. Sabe? A gente 107 compartilhamento. A gente, Deus abençoe, muito obrigado, grato pela vida de todos. Temos um hábito de julgar as pessoas pela aparência, aquele famoso adágio, né? O livro se conhece pela capa. Eu estou fora. Nem todo livro, a capa muitas vezes é linda, mas o conteúdo sabe, você termina de ler um livro enojado, sabe? Perder tempo não perde, porque tudo é proveitoso, mas uma coisa sem conteúdo, uma coisa sem sentido. Agora, a capa também, ela tem muito a ver sim, mas precisamos ler, precisamos conhecer o conteúdo. E Paulo fala aqui que comunhão há entre trevas e luz. Isto, senhores, é caráter. Tem muita gente crente de caráter. Tem muita gente crente que tem um caráter inibado, tem um caráter de lesura.
O texto sagrado diz: sua palavra seja sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. O que tem de gente dentro da igreja mau caráter, é tão mau caráter que o casamento está dando errado. É tão mau caráter que um dos cônjuges já não suporta mais a convivência. Agora, o fato da pessoa estar dentro de um templo, né? O fato do tipo da indumentária que a pessoa usa é altamente suficiente, não precisa mais de nenhum critério para nos dar a garantia que o caráter daquela pessoa é adequado. E se for adequado, se estiver dentro dos critérios, se preencher os formulários religiosos, então você tem a bênção, você pode casar. Aí essa pessoa casa com um crente, casa com um pregador, casa com um cantor, né? Casa, né? Entendeu como é? Né? Tudo certo, tudo maravilhoso. Foi de Deus, porque Deus aprovou. Agora, o caráter não se conhece do dia para a noite. Agora, as pessoas têm que ser perfeitas. Quer dizer, quem não foi trevas um dia? Hein? Quem em algum momento, em algum período da sua vida, não apresentou um defeito de caráter? Hein? Quem não apresentou durante a vida um defeito de caráter? Hein? Quem durante a vida não pegou um atalho, por caminhos escuros? A linguagem, figura de linguagem, está entendendo, né, cara? Está entendendo, minha irmã, o que eu estou falando? Quem durante a vida não pegou um atalho, não andou um pouco no escuro, fazendo coisa que não devia, praticando coisa que nunca devia? Hoje amadureceu, hoje está melhor, está entendendo? Muitas pessoas se casaram com pessoas de mau caráter, porém, esses cônjuges realmente desenvolvendo uma vida verdadeiramente cristã, glória a Deus, com seu testemunho de vida, ganharam esses homens, essas mulheres para Jesus. Então, até onde nós vamos ficar fazendo uso de uma linguagem deturpada? Até quando nós vamos ocultar o nosso sentimento, a nossa interferência pessoal? Se tu não gosta do cara, fala logo na cara dele, mas não julgue ele simplesmente porque ele ainda não é crente, e também não vá dando nota 10 simplesmente porque estão dentro da igreja. Uma outra coisa que Paulo fala é que harmonia há entre Cristo e Belial. Aqui é fé. Compreende? Que harmonia que há? Está entendendo? Fé que eu falo, não uma fé realizadora, eu falo a fé salvífica. Entendeu? Que harmonia? Quem crê em Deus, crê em Deus. Quem crê em deuses, vai crer em deuses. E sempre vai haver, está enfraquecendo um pouco aqui a bateria do pastor João, mas ele já está corrigindo aqui para não cair, tá bom? Faça a sua apresentação, compartilhe, Deus abençoe. Então, meu amado irmão, não tem harmonia, mas não quer dizer que alguém, por não crer, porque os seus entendimentos ainda estão aprisionados, estão ainda amarrados pelas cordas do pecado, estão ainda, não conhecem, não têm o conhecimento de Cristo. Como vão conhecer se não há quem pregue? Você chega numa igreja hoje, é só prosperidade, é só mensagem de triunfalismo. Acabou a mensagem da cruz, não tem uma mensagem de salvação. Como é que as pessoas vão aceitar Jesus?
se eu me induzo na minha pregação a uma vida de riqueza, a uma vida de milionário, se eu induzo através da minha pregação, se a bateria cair, meus amados, então o pastor João já está aqui ajustando, tá bom? Vai dar um sinal aí. Como que as pessoas vão aceitar a Cristo se eu trabalho apenas no autoestima? Então o senhor está errado. Não, você está certo, pregador, você está certo, tá? Tem que trabalhar no autoestima, sim. Tem que injetar no coração dos nossos ouvintes uma palavra de esperança, mas não podemos negar que a esperança do homem não é somente uma palavra que vem melhorar o sentimento, trazer uma autoestima, melhorar uma visão de possibilidade. É preciso apresentar o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu na cruz. Só que pregação de Cristo não dá dinheiro, pregação de Cristo não dá renda, a pregação do Calvário não dá lucro como alguém imagina, mas eu não estou concordando, porque aí a pregação do Evangelho dá mais resultado do que esse Evangelho antropocêntrico, para ter, tá? Porque aonde tem alma, aonde o altar aparece na frente, os cofres serão abastecidos. Mas o problema é que estamos focados em uma visão tão mercadológica que a mensagem está voltada para o cofre e não para o altar. No altar se prega Cristo, porque era no altar que o Cordeiro tipificado Jesus Cristo durante a antiga aliança era o sacrificado. Não foi no cofre que o Cristo foi ressuscitado, foi no madeiro e fora dos muros de Jerusalém. Compreende? Totalmente diferente. Mas Jesus salva, Jesus transforma. Amém? Outra coisa que Paulo fala, ele fala de fé. Comunhão? Claro que não há, claro que não há. Mas se porventura você está amando alguém que não professa a mesma fé, se porventura você tem um sentimento por alguém que ainda não veio para a igreja, não discrimine essa pessoa. Você só não se dedique à prática dele ou dela. Paulo está falando aqui da indiferença, muito mais do que a indiferença, porque por que eu estou falando de indiferença? Porque quem desenvolve uma fé nos deuses, eles normalmente vão desprezar, eles não vão se interessar pela fé daquele que desenvolve na pessoa de Cristo Jesus. E claro, aquele também que desenvolve a fé em Cristo Jesus pode até ajudar, mas também vai fazer isso de forma muito cuidadosa, porque não tem como se associar, não há comunhão entre luz e treva, justiça e injustiça, Cristo e Belial, não há. Mas dizer que querer resumir, simplesmente, né, fazer dessas pessoas, colocar essas pessoas em um pacote e discriminá-lo, não foi com essa intenção que Paulo colocou esse texto. E que relação há com o crente e o descrente? Sabe o que é isso? Agora eu vou voltar para dentro da igreja. Tem descrente dentro da igreja. Compreende? Por quê? O ser cristão é uma vida de relação com Deus. É buscar a vontade de Deus para amanhã. É fazer um olhar retroativo, olhando para o retrovisor do dia que passou e tentando melhorar hoje, buscando em Deus uma vida melhor. Quem desenvolve uma vida genuína em Cristo não é perfeito, mas ele melhora,
ele cresce no conhecimento e na graça. Agora tem muita gente dentro da igreja descrente. E por que nós interpretamos que o descrente, eles não estão dentro do templo? Crente até o diabo é, ele estremece, mas não obedece. Por isso que muitas pessoas hoje, eles olham para a ala religiosa com um sentimento de dor, porque em algum momento esse conceito errado ele foi colocado em prática, e simplesmente um bom homem, só porque não frequentava uma igreja, ele foi discriminado, ele foi achocalhado, ele foi banido, ele foi excluído, seu direito foi violado. O pastor João tocou aqui, tem muita gente, tem muito casal que não estão dentro de um templo e estão vivendo melhor. Que absurdo falar isso, como dói falar isso, como é triste falar isso. Deus seja louvado. É muito triste falar isso. E muitos dentro da igreja, mas estão dentro da igreja, mas não são convertidos. Estão dentro da igreja, mas não são submissos a Deus. E estão vivendo uma vida sufocante. E é preciso que essas pessoas, em tempo oportuno, revejam seus conceitos. Em nenhum momento separem-se, creiam. Se Deus salva, liberta quem estava nas trevas, se Deus liberta quem praticava a injustiça, se Deus salva quem servia Belial, se Deus, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que pode transformar a água em vinho. Glória a Deus. Paulo está falando então de algo chamado indiferença, e não diferença. Diferença vai ter, um ganha mais, outro ganha pouco, um é mais ativo. Agora, indiferença, o que está trazendo problema para os casamentos dentro da igreja, apesar de serem crentes, é uma coisa chamada indiferença. Sabe, quando você está casado com aquele homem que ele começa a se dedicar só por aquilo que ele gosta, ele só dá tempo quando ele se ocupa com algo que, ele tem prazer de fazer. Apesar de ser crente, ele trata os interesses da esposa com indiferença. E o que é indiferença? É o desinteresse, é a falta de paixão. Se eu for num lugar aonde eu gosto de ir, então eu me arrumo rápido, eu adianto as coisas. Mas se porventura um dos cônjuges ir a um lugar aonde o outro não gosta, então aí, minha gente, é apresentado todo tipo de mazela. Carro fura pneu, o cartão perde, sabe, há um confronto tão terrível que vai, com o passar do tempo, se Deus não usar de misericórdia e fazer um milagre, um desgaste muito grande. Então, Paulo está falando aqui de algo que você precisa perceber. Olha, você que ainda vai casar, sabe, reúna todas essas informações e saiba que Deus pode fazer uma obra. Agora, espere Deus agir, espere Deus operar, haja no tempo de Deus. Você não confia? Então espera no Senhor, porque se você casar com um jugo desigual, que não tem a ver com a pessoa, mas a dedicação que ele dá às suas ações, às suas atividades, a preferência que ele dá, a prioridade que ela dá. Então quem serve a Belial vai colocar Belial em primeiro lugar.
Belial vai ser buscado em todo o tempo, seguido em todo o tempo. E quem serve a Cristo também colocará Cristo como preferência, como prioridade. Então, não analise apenas os futuros nubentes, não analise as pessoas somente pelo nível social, pelo nível econômico, somente pela formação de cultura acadêmica. Não! Tente identificar qual é a dedicação dessa pessoa. Sabe por quê? Se você entrar numa relação onde a sua preferência, que é servir a Cristo, ela será desprezada, você pode até casar, mas você tem que casar consciente. Você não pode casar para amanhã, não, já que você não serve, meu Deus, eu estou me separando. Não, case consciente. E quando eu falo consciente, case confiando que Deus pode salvar, Deus pode salvá-la. Gente, eu fico por aqui, né? Eu preciso entender que o assunto é muito amplo e eu também não estou tentando esgotar. E quero deixar bem claro que eu sou favorável que casamentos aconteçam dentro da igreja, com pessoas da igreja, mas com pessoas que sejam cristãs, porque cristã é transformada. Não simplesmente identificando eles porque eles frequentam o local, certo? E eu também não sou favorável quando as pessoas que não frequentam a igreja é interpretada como mau caráter para esse pai, para esta mãe, para esse filho, para esta moça, e seja para quem for, para a sociedade, para a comunidade religiosa. Nós precisamos exalar o amor de Cristo. Nós precisamos tocar nas pessoas com o amor de Cristo. E eu tenho certeza que quando nós começarmos a ver as pessoas e não julgar, Paulo não falou para julgar, Paulo falou de julgo, atitudes, dedicação à preferência. E claro, aonde há indiferença, é preciso, em caráter de urgência, ser resolvido. Se interesse pelo que o seu marido faz. Ele não serve a Deus, ele não se dedica às coisas de Deus. Por que você está sendo indiferente com isso? Por que você está resistindo isso? Qual é o problema? Se a sua mulher tem o desejo, o prazer de servir a Deus, de atender a casa de Deus, como é triste uma mulher que quer assumir um trabalho, mas o marido não deixa. Tem diferença. A diferença vai existir. Na diferença nos desenvolvemos, na diferença crescemos, na diferença nos completamos, mas na indiferença e na alimentação da indiferença nós falimos, nós seremos derrotados. Vou encerrar aqui. O irmão e o casal evangélico que constitui uma família com vários conflitos, desconfiança, agressões físicas e moral. O que fazer nessa situação? Persistir ou separar? Primeiro, irmã Régia, aqui a palavra separar não pode ser em hipótese nenhuma colocado como possibilidade de solução. Se o casal está na igreja e não é somente crente, porque religioso tem muito. O que esse casal, a receita para esse casal, a receita para o meu casamento, a receita para quem vive esse problema, sabe o que é? Se focar em Cristo. Esgote as tentativas. Não trate os interesses da sua esposa com indiferença, porque você está na igreja e você, quando ela quer almoçar na casa da família, te diz: lá ninguém é crente. Nossa, eu não sei o que você faz na terra. Você tem que pegar uma asinha, né, e ir para o céu antes de Jesus voltar, antes do arrebatamento e antes da morte.
Compreende? É esse tipo de comportamento que precisa ser banido no meio do casal cristão. Porque quando isso acontecer, então nós vamos dizer para o mundo que realmente união com pessoas dentro da igreja dá certo, mas enquanto esta vergonha, esta lástima tiver acontecendo, tá? Com líderes e com muita gente, tá entendendo? Dentro da igreja, que moral que nós temos para dizer para um cara que não é crente que ele não pode casar com uma pessoa da igreja, se essas pessoas se amam? Então eu defendo sim, ainda que essa pessoa não seja crente, mas ele não é um mau caráter, ele tem sim, nós precisamos ajudar, auxiliá-los para que eles aceitem Jesus, e aceitando Jesus como Salvador, ele faz uma grande obra. Então, irmão, Regi Solar é isso? Regis, não. É Regis Solares, né? E meu irmão, em nenhum momento a palavra separação ela pode ser cogitada. E sim, a perseverança. E sim, não a insistência, mas sim o desejo sincero, né, de continuar uma vida a dois, regando os filhos, se é que tem filhos. Caso não dê certo, que não seja por uma traição, que não seja por conta de um problema extraconjugal, que os dois tenham idoneidade para chegar a um denominador comum. E se são cristãos, que tenham critérios, respeito pela igreja. E se realmente são cristãos, que eu acho difícil acontecer com um verdadeiro cristão, mas com crentes acontece, é o que vem acontecendo. Pastor Ezequiel Rodrigues diz: cheguei agora, meu amigo, saudade, precisamos marcar o almoço. Sim, faz tempo que eu não falo com o senhor. É um dos pregadores do 17º ano das Assembleias de Deus, Ministério de Registro. Um abraço, meu nobre. Queridos, eu fico por aqui. Deus vos abençoe. Pastor Alex diz: concordo plenamente com o senhor, pastor, até porque tem pessoas que têm mais caráter do que alguns cristãos. Meu Deus do céu, esse aqui chutou mesmo. Bateu forte, pastor. Você falou duro, ele falou mais. Só não professam a mesma fé. É duro, irmãos. Ou nós para viver realmente esse evangelho, tá? Ou nós passamos a pregar o evangelho que transforma pessoas, ou esse evangelho comercial, fútil, medíocre, efêmero, pequeno. Isto não é, esse evangelho não sustenta, esse é lanche, isso é comida, fraca. Nós voltamos a pregar o evangelho genuíno e as pessoas serão transformadas. Pode vir e Jesus fará uma grande obra. Mesmo que não seja crente, Jesus fará uma grande obra, será um ótimo marido, uma ótima esposa. Viverão conflito, porque conflito vai existir, mas não haverá confronto. Amém? A diferença precisa nos fortalecer e não nos enfraquecer. A indiferença que nos enfraquece precisa ser batida. Que alguém se acha melhor do que o outro é que tem causado danos para o olhar de fora para dentro para a igreja, porque quem não entende o evangelho, quem ainda não tem o conhecimento espiritual da sagrada escritura, estão observando, estão vendo que a ala, não a ala cristã, mas a ala aonde os crentes frequentam, estão com grandes problemas.
Deus abençoa esta família, Deus abençoe esses cônjuges, Deus abençoe esses nubentes. Senhor Jesus, que a nossa visão não seja preconceituosa, não venha excluir pessoas da nossa vida. Deus amado, que em nome de Jesus, assim como o Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado, sejamos também imitadores teu, que a atitude das pessoas sejam reprovadas e sejam conscientizadas para melhorar, mas que em nenhum momento as pessoas sejam desprezadas, e que a nossa oração e que a nossa intercessão esteja voltado para essas pessoas, e com o testemunho do passado, de muitos que casaram com homens fora da igreja, e que hoje se tornaram obreiros, são pastores, são bênçãos dentro da igreja. Volte, Senhor, a se tornar uma realidade. Mulheres que casaram com homens que eram crentes, e elas não eram crentes, revoltadas, e hoje estão dentro da casa do Senhor, louvando, cantando no departamento de louvor. E aqueles cônjuges que ainda não têm os seus cônjuges dentro da igreja, que eles continuem crendo no Cristo ressurreto, porque essa é a vontade do Espírito: salvar seu marido, salvar seu filho, salvar sua esposa. Shalom Adonai. Obrigado, amigos.